Então eu gostaria nesse momento de pedir a todos que cerrem os olhos levemente, elevar o nosso pensamento ao querido Mestre Jesus, para que possamos na tarde de hoje melhor entendermos e melhor absorvermos os ensinamentos e pedir humildemente, Pai, que sempre nos mantenha em oração, que sempre nos ajude nos momentos de maior dor, de maiores dificuldades, que possamos sempre ter o Teu amor no coração e sempre o Teu Evangelho. E que possamos, ao sair na tarde de hoje, nos sentirmos melhores e mais confortados. E a certeza de que todos nós caminhamos sempre para o mesmo caminho, que é o do amor, o da simplicidade e da felicidade. Que assim seja. Bom, boa tarde a todos e a todas. Que a paz de Deus, de Jesus, que é o grande arquiteto do universo, esteja presente em todos nós. Então, nesse sábado, véspera de Dia dos Pais, né? Que todos os pais que estão na plateia se sintam abraçados. Os que já não estão mais conosco, que nem o meu, pode ter certeza que eles viram os nossos anjos de guarda na espiritualidade. Então a gente lembrar deles amanhã com alegria, lembrar que junto com as nossas mães, eles que nos conduzem para a prática do bem, né? O tema da tarde de hoje é do livro O Céu e o Inferno, as penas futuras segundo a doutrina espírita. Muitos de nós, ou quase todos nós viemos da Igreja Católica, alguns vieram da Igreja Evangélica, né? E muitos de nós, com mais de 50 anos de idade, a gente ainda pegou o resquício, às vezes em algumas religiões, que nos ensinavam mais ou menos como estava no Antigo Testamento. Um Deus que punia, um Deus que ficava bravo, a historinha dos anjos que se rebelaram e foram expulsos do céu, né? A historinha que o mundo teria sido todo destruído por causa do dilúvio, que na verdade o dilúvio foi só uma parte do globo terrestre. A historinha de Adão e Eva como os primeiros habitantes do planeta Terra, que na verdade são os primeiros descendentes da raça adâmica que vieram do planeta Capela, né? Mas a doutrina espírita, o grande objetivo dela é esclarecer a gente. Esclarecer do quê? De um Deus bom, de um Deus amoroso, que não pune ninguém que está aqui na tarde de hoje. Por que ele não pune ninguém? Porque está na nossa consciência, as leis de Deus, não é? Então essa obra, o céu e o Inferno, ela vai completar agora em 2025 160 anos. Ela foi publicada em 1865 e na época ainda havia os resquícios da Santa, entre parênteses, Inquisição, né? Na Santa Inquisição tinha as indulgências, tinha uma série de coisas. Kardec foi muito perseguido, os livros foram queimados em praça pública. Por quê? Vocês imaginem que no passado, as missas, até uma determinada data, alguns padres rezavam elas de costa e em latim. Só que a doutrina espírita, ela vem nos trazer os esclarecimentos que Jesus quer que a gente conheça a verdade. E quem conhece a verdade se liberta. Por quê? Porque a gente vai buscar o conhecimento, né? Então, a gente é dotado de pensamento, vontade, de inteligência. Tudo na doutrina espírita é pautado nos ensinamentos de Jesus e na lei de ação e reação.
Inclusive, a gente recomenda uma obra, além do Céu e o Inferno, a gente recomenda uma obra que tem ali embaixo, do André Luiz, através do Chico, que o título é Ação e Reação. Ali explica até por que algumas pessoas nascem com idiotia, algumas pessoas que já nascem surdas totais. Lá tem todas as explicações. E os nossos erros de vidas passadas. A gente paga tudo numa única vida, que a gente vem fazendo errado há séculos? Não, a maioria não. Emmanuel demorou 2000 anos até chegar na encarnação de Públio Lentulus, no livro lá, 2000 anos, vocês imaginam 2000 anos. Então a gente não vira santo numa encarnação só, mas a gente pode melhorar bastante. Por isso que a gente comenta de tempo em tempo aqui na casa, como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita se reconhece um verdadeiro espírita no esforço diário que ele faz para melhorar. Se vocês falarem com a minha mãe ali na saída, ela vai falar para vocês de um monte de defeito que eu ainda tenho. Mas eu melhorei um pouquinho. Eu procuro sempre continuar sendo um filho amoroso. Eu procuro ligar para ela todo dia quando estou viajando. Alguns filhos não ligam para ninguém. Né? Então a gente tem que procurar, pelos ensinamentos da doutrina espírita, a gente ir melhorando, né? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, lá, qual é o objetivo da reencarnação? Deus quer que a gente evolua, que a gente vire um espírito perfeito. Por isso que no Livro dos Espíritos, lá tem os espíritos de terceira ordem, segunda e primeira. Esse é o objetivo da encarnação. Não é punir ninguém. Não é punir ninguém. É dar oportunidade da gente melhorar. Da gente melhorar. Como é que a gente melhora? A transformação moral da gente, a prática da caridade, a bondade, a fé, a esperança. Por onde a gente passar, a gente deixar coisas boas. Deixar aquilo que Jesus veio nos ensinar. A lei do amor, o amor amar a Deus, amor ao próximo e a caridade. Se a gente fosse escolher uma das principais frases, se não é a principal frase da doutrina espírita, talvez, né? O fora da caridade não há salvação. Porque dentro da caridade está toda a essência de Deus e de Jesus, o amor. O que é a caridade? É a essência do amor, né? Então eu vou comentando alguns trechos em função até do nosso tempo, né? Sobre esse assunto. Vocês vão encontrar lá no item 7 do livro O Céu e o Inferno. É um livro muito bom para dar de Dia dos Pais, ou o livro Ação e Reação, ou o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente fazer o Evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. Muitos vieram da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica, ou de outras religiões. Podem usar o livro que vocês têm lá, como a Bíblia da outra religião. Pode usar. O importante é a gente lembrar de Jesus. Né? Então, tem 3 itens dentro desse capítulo 7 lá, das penas futuras, né? E o primeiro item é assim, a carne é fraca. Na verdade, a carne não é fraca, porque tudo vem do Espírito, tudo vem dos nossos créditos conseguidos em vidas passadas, né? Então, a fraqueza vem do Espírito, não é da carne, não. Essa é uma das desculpas que a gente usa quando está aqui encarnado. Eu fumo porque a carne é fraca. Eu bebo para ficar mais alegre. Tá, mas para ficar mais alegre, tu pode beber água? Tu pode contar os causos, né? Na entrada aqui eu estava falando com um senhor que foi muito amigo do meu pai. Como é que as pessoas eram felizes no passado? Se reuniam, as famílias, né? Conversavam, tomavam chimarrão. Não precisava ficar bêbado para ficar feliz. As histórias dos nossos pais, avós e antepassados, a riqueza que é a origem familiar de cada família, né? Olhem quanta riqueza a gente tem dentro da família. Hoje de manhã um empresário dando uma entrevista, ele escrevendo sobre as memórias dele, falando do pai, falando como é que começou
a empresa deles. Então, já na família, a gente só tem coisas boas. As famílias são perfeitas? Não. Todas as famílias têm problema. Porque ali se encontram os desafetos de vidas passadas, né? Então, a gente tem que lembrar muito, gente. A intenção de Deus nunca é punir ninguém. Nunca. Pelo contrário. A intenção de Deus é que a gente melhore. Que a gente, através da consciência da gente, Deus é tão bom com a gente que todos nós temos um anjo de guarda junto com a gente. 24 horas nos orientando. Né? E aí, de vez em quando, a gente vem com essa desculpa que a carne é fraca. São os nossos valores morais que a gente tem que trabalhar através da reforma íntima. Né? O que é mais fácil? Nascer ou morrer? Né? Nascer é muito mais difícil. A dor, quando a gente volta para cá, que vai lembrando todos os compromissos que a gente assumiu lá na espiritualidade. Nesse livro, O Céu e o Inferno, tem a narração dos suicidas, a narração dos espíritos felizes, dos infelizes. Vale muito a pena a gente ler o que eles falam ali. Muitos que às vezes estão aqui na plateia de hoje, e às vezes sempre tem alguém que chega na casa que perdeu algum familiar durante a semana, né? Todos nós ainda muito assustados com o que aconteceu ontem à tarde, com o avião que cai. O Espiritismo fala das provas coletivas. Né? Uma hora mais ou menos antes de cair aquele avião, eu cheguei em casa, estava de avião também. Eu entro rezando e saio rezando. Né? E colocar nas mãos de Deus. Se não é a hora, a gente não vai. Né? Tem uma história, gente, muito interessante do Chico, que é um caso real, né? De um circo no Rio de Janeiro, que os leões invadiram onde estava a plateia e muitas pessoas morreram. E foram perguntar para o Chico por que daquilo ali. Né? E o Chico responde que a espiritualidade demorou quase 2000 anos para colocar no circo, naquele dia, naquele horário, aqueles soldados romanos que colocavam os cristãos, nas arenas para serem devorados pelos leões. Quase 2000 anos para reunir uma parte daqueles que só faziam o quê? O que é isso? A lei de ação e reação. Ninguém passa impune, né, gente? Nunca é castigo, né? Então, a gente tem que lembrar sempre dessas coisas, né? A gente tem que prestar conta sempre para Deus e para a nossa consciência, né? Então, a gente tem esse peso na consciência, né, gente? Por que nascer dói mais que morrer? Porque morrer a gente morre todas as noites. A única diferença é que a gente acorda aqui. Quando a gente morrer, conforme o merecimento nosso, vocês viram lá no filme o Nosso Lar 1 e 2, ou a gente acorda tranquilo, sereno, sendo afagado pela mãe, como está lá no livro Diário de um Espírito, um trabalhador espírita que narra desde o seu velório até quando ele acorda na espiritualidade. E ele é acordado pelo afago daquela que tem o maior amor por nós, as nossas mães. Mas ele assiste todo o velório dele. Olhem como Deus é bom. E lá ele diz no livro, né, que muitas pessoas vão no velório, mas não estão nem aí para o morto. E é o momento que a gente deveria estar irradiando pensamentos positivos, pensamentos nobres e alegres, para a pessoa ser encaminhada. Né? Alguns não conseguem assistir o velório, ficam lá na casa, presos às coisas materiais. Então, as dificuldades sempre são oportunidades a gente melhorar, as vicissitudes são as provas para a gente superar, né? É a prova para a gente superar os nossos erros. E o fardo que a gente carrega, a tal da cruz, Deus é muito bom com a gente. Nunca é maior do que a gente precisa. A gente que torna ele maior. Através de quê? Reclamando. Tem pessoas que acordam, em vez de agradecer que está um dia vivo, já acorda reclamando que está frio, que está quente, que está chovendo, tem que trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, tu tem mais um dia para poder trabalhar, né? Agradecer pela esposa,
pela família, é o merecimento tudo da gente, né? Então a gente não pode reclamar, a gente tem que se ajudar. Então, todas as atitudes impensadas ou equivocadas decorrem das nossas fraquezas morais. E a gente trabalhando devagarinho com os conhecimentos da doutrina espírita, né? A gente parar de se vitimar. Porque eu sou pobre. Bom, a gente tem que se qualificar, se aprimorar, né? Não tem inveja do empresário que dá emprego para a gente. Eu posso virar empresário também, tudo depende da gente, né? Pessoas que passam a vida inteira reclamando do empregador, trabalha 30 anos, mas nunca quis sair da empresa. Por quê? Esforço, ajuda-te, que o céu nos ajuda, né? Então tudo depende de nós. Mas o que significa a palavra moral? Antes de eu comentar alguns itens do Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, Código Penal da Vida Futura. O que significa a palavra moral? Conjunto de valores, entre eles, sermos pessoas éticas, né? Individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores de relações sociais e de conduta dos homens. Qual é o maior código de conduta moral à disposição da gente? Doutrina espírita. Porque é os ensinamentos de Jesus. E ele veio mostrar um Deus que é bom, que é justo, que é soberano, que dá tudo que a gente precisa na vida. Tudo. Mas a gente, às vezes, é preguiçoso. Tenta driblar lá o INSS para se aposentar antes do tempo, não quer trabalhar, né? Então, cada um de nós sabe quando erra e quando está certo. Através de quê, gente? Através da nossa consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Está lá. Na 625, qual o espírito mais perfeito que Deus nos mostra? Está lá. Jesus Cristo. 621, a nossa consciência, né? Então, quando a gente sair daqui hoje, gente, em véspera do Dia dos Pais, tem filho e filha que não fala com o pai, que põe o pai num asilo ou numa casa de recuperação e vai lá só no Dia dos Pais. Tem filho que maltrata pai, maltrata mãe, chama os pais e as mães de grosso. Grosso é quem trata um pai e uma mãe. Se conseguiu ter um pouquinho mais de estudo, foi graças à mãe que carregou a gente 9 meses, a um pai que trabalhou horas e horas para a gente estudar um pouquinho. E eu comentei assim outras vezes aqui na casa, né? Muitas pessoas que fazem mestrado, doutorado, há um nome bonito, mau nome bonito, pós-doc, que é o pós-doutorado, pós-doc. Muitos viram burros de toga, perdem humildade. Em vez de trabalhar a questão do orgulho e do egoísmo, ficam piores. Não falam com as pessoas, não dão um bom dia, porque ele é pós-doc. Gente, isso aí não vale nada perante Deus. Perante Deus vale as coisas boas que a gente fez aqui na Terra, que é a prática do bem, né? Então eu vou comentar dos 33 itens, eu vou passar rapidinho alguns itens, e depois os irmãos que têm em casa o livro Céu e Inferno, leiam os 33. Eu fiquei uma boa parte da manhã hoje aqui estudando eles. Gente, a doutrina espírita é o que a gente fala aqui todos os sábados, todas as quartas, quinta e sexta. Tudo está à disposição da gente. Ou a gente lendo em casa, escutando o rádio. Muitos de nós nascemos no interior. Vocês escrevam lá no Google, Rádio Web Fraternidade. É 24 horas de espiritismo, uma rádio de Belo Horizonte, Web Fraternidade. Lá tem Divaldo, tem Chico Xavier, tem Raul Teixeira, tem Sueli Caldas Schubert, tem Alberto Almeida, tem a Rádio Novela Espírita, olhem só, Rádio Novela Espírita, às 22 horas. Na Rádio Novela eles estão comentando capítulos do livro Há 2000 anos ou Paulo Estevam, não me lembro qual dos dois. Eu consegui escutar um esses dias aí. E aí me chamou a atenção. Olha só, tu ter radionovela com eles retratando os personagens no rádio.
YouTube, mais um monte de coisa, né? Mas as famílias com depressão, as crianças emburrecendo por causa dessa coisinha aqui, que é muito útil para nós. Mas tudo na doutrina espírita a gente fala do equilíbrio. Crianças não poderiam ficar com isso aqui mais que 2 horas por dia. Tem crianças que não dormem no videogame e no celular. Aí vai para a escola, não consegue escrever e nem ler. Muitos que estão aqui na tarde de hoje eram da época do ABC, que era o alfabeto. A gente começava pelo alfabeto e pela tabuada. Hoje ninguém mais quer usar o cérebro. Eu vou usar a calculadora do celular. Tudo que a gente não usa, atrofia. Inclusive, uma das causas do Alzheimer é não usar o cérebro, né, gente? No Código Penal, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Segue as imperfeições quando desencarna, né? A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. O porquê da dor e do sofrimento? Deus e Jesus dão a opção do amor. Dão a opção do amor. O que a gente escolhe? Muitos de nós? A dor, sofrimento, né? Pessoas morrendo com problema de pulmão e elas falam para a gente, eu não vou parar de fumar. Pessoas que não poderiam mais tomar a pinga, o cara tomando remédio e continuando no bar. Aí diz que Deus é injusto com ele, que Deus não é bom, né? E aí vai para ser atendido nos hospitais e nas UBS, às vezes não tem vaga. Às vezes não tem vaga. Por que não tem vaga? Nosso município recebe muitas pessoas de outras cidades também. E às vezes nem sempre, lá na hora, dá para ser atendido também, né? Então, olhando para esse corpo aqui, que não é de bailarino espanhol, que também tem que melhorar, a maior perfeição que Deus dá para a gente é o quê? O nosso corpo. Aqui está a representação de Deus. Tudo é perfeito. Os olhos, a prece da gratidão do Divaldo. Quando vocês entram no YouTube lá e peguem lá, prece da gratidão de Divaldo Franco. Tudo é perfeito. Os olhos, a audição, o tato, né, pulmão, aparelho digestivo, circulatório, tudo é perfeito, mas a gente não cuida, né? Em virtude da lei de progresso, que dá à alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do que tem de mal. Ninguém nasce para ser mal. É a nossa falta de trabalhar os valores morais. Trabalhar aquilo que a gente, como espírito imperfeito, precisa melhorar. A gente não precisa sair daqui hoje apavorado. Nossa, eu vou lá para o purgatório, quem está lá no filme lá. Muitos de nós vamos estagiar lá, inclusive os espíritas. Por quê? Mesmo às vezes sendo espírita, continua orgulhoso, né? Tem dificuldade de perdoar, né? Então, pode ser que todos nós se encontremos lá um dia lá. Eles Vandeir, mas tu fazia a palestra? Eu fazia a palestra, mas não mudava. A grande dificuldade da gente é a mudança, para tudo. Mas a gente pode mudar, sim. Tudo depende de nós, né? O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado das nossas imperfeições. O que é fazer o bem, gente? É dar um abraço nas pessoas que a gente ama. É dizer o quanto a gente ama um pai e uma mãe. É agradecer por tudo que a gente tem. É fazer caridade. Quem puder, às vezes, ajudar na cesta básica que a gente tem aqui na casa, as pessoas necessitadas, né? É tirar o lixo da rua, não jogar o lixo da rua. É ajudar quem nos procura, né?
E Jesus é a personificação de tudo isso aí. Tudo que Jesus falou, ele fez. Né? Toda a falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se ou não for em uma existência agora, se-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Algumas pessoas dizem assim para não mudar, né? Por que eu estou pagando isso se eu não lembro tudo que eu fiz de vidas passadas para a esposa, para o filho, para os netos, para os familiares? Deus é mais bom ainda com a gente, está ali no Evangelho. Fica adormecido o passado. Fica adormecido o passado. Às vezes, durante o sono, é revelado alguns flashes de coisas de vidas passadas para alertar a gente, ainda para corrigir a gente, ainda na vida atual. Mas a gente às vezes não quer entender. Né? A gente continua sendo bicudo, teimoso, raivoso. Às vezes, irmãos e irmãs que não se falam por causa da esposa, ou vice-versa, por causa da sogra, do sogro. Mas, gente, tudo é o merecimento da gente. Tudo. Né? A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma determinar expiações diversas. O que significa expiação? É cumprimento de pena. Né? Eu estou espiando lá com aquela esposa. Está espiando nada. Às vezes, em vidas passadas, tu foi o amante que abandonou ela, que prometeu juras de amor e depois não cumpriu nada. A gente planeja antes de vir para cá e tem que seguir, né? A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige através do sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Né? Então, a duração do castigo, essa oportunidade da gente resgatar, é para a gente chegar à perfeição. Né? O arrependimento. Quem não se arrepende, quem não perdoa, gente. Alzheimer, câncer. Uma série de doenças aí que a ciência prova, gente. Às vezes o câncer também não é dessa vida, às vezes de vidas passadas. Às vezes a pessoa pede também para melhorar. Então a gente tem que se arrepender o mais depressa possível. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação, reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta. Olhem só. Arrependimento, expiação e reparação. Então é muito importante, gente, a gente aprender a perdoar o mais rápido possível. Se a gente for ver, puxar na nossa consciência, a maior parte dos problemas que a gente tem é, às vezes, por falta de paciência, de humildade, por ser orgulhoso. Por ser orgulhoso. Todos nós temos esse problema, né? Qualquer que seja a inferioridade, a perversidade dos espíritos, Deus jamais nos abandona. Olhem só, gente. Deus jamais nos abandona. Todos têm seu anjo de guarda, guia, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos. Deseja de progredir e bem assim de espertar-lhes os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência. Gente, olha só. Mesmo a gente errando, o anjinho de guarda está ali sempre com a gente, nos cutucando. Que nem aparece nos desenhos animados. Muitos anos atrás tinha um desenho animado do Bombom e do Mau Mau. Ficava um anjinho no lado direito e o diabinho no lado esquerdo. Né? E outra, né, gente? A gente aprende na doutrina espírita que não existe diabo. Existem espíritos que durante um tempo, né, quem nasceu no campo, a gente era muito assustado com o diabo. Boitatá, bicho isso, bicho aquilo. Tudo era medo e tudo era pecado. Não tem um Deus que condena. Tem um Deus que nos orienta para a gente ir se reformando, né? Já estou terminando aqui, gente.
Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima deles colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. A gente viu no filme lá, o Nosso Lar, a paciente do André Luiz, que ele só atendia porque a secretária empurrava. Quem assistiu o filme lembra, né? Às vezes a pessoa simples, humilde, que nunca estudou, é mais evoluída espiritualmente do que o cara que tem pós-doc, ou doutor, né? Ou doutor. Está muito cheio de doutor, gente, olha. Por isso que a doutrina espírita nos alerta. Vamos mudar devagarinho, né? Vamos buscar estudar quando der aqui na casa espírita, né? Ou estudar em casa. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Quem fuma, chega lá com problema. Quem bebe, quem roga praga, quem reclama da vida o tempo inteiro, vai para um lugar de acordo com o merecimento. Mais tarde, outra encarnação que se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação. Deus dá a oportunidade de novo de voltar. Mas não quer dizer que a gente vai voltar para o planeta Terra, gente. Pode ser que a gente volte para mundos piores do que esse agora aqui. Então, se aqui já é ruim, vamos melhorar enquanto dá tempo, gente, né? E o último item. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às de vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências. Essa sagrada oportunidade, gente, da reencarnação, nós que no passado aprendíamos apenas sobre o céu e o inferno. E eu com 3 anos, vendo a minha avó sendo enterrada, perguntei para minha mãe na época com 3 anos, para onde que vai a vovó? Depois, em 1970, quando morreu meu avô, para onde que vai o meu avô? O que a gente era orientado? Vai para o céu. Tá, mas vai ficar fazendo o que lá? Né? Então, gente, em casa, quem tem o livro Céu e Inferno, eu tentei fazer um resuminho sobre as penas futuras. O Código Penal aqui tem 33 itens. Eu passei rapidinho, tirei 11 dos 33. Mas lembrem que Deus é amoroso, é bom, é justo, né? Nos dá a oportunidade de melhorar. Nunca é tarde para a gente melhorar. E a gente, toda vez que a gente vinha aqui na casa espírita, ir para a casa mais alegre. A doutrina espírita ensina que a vida em si é alegre. Como é bom a gente ver aqui pessoas que a gente vê aqui há mais de 30 anos, quase 40. Daqui a pouco a gente se encontra na espiritualidade. Mas como é bom ver o rosto de muitas pessoas amigas que a gente abraça. E lembrar da recomendação do Haroldo Dutra, né? Que todos nós temos problema nas famílias. Para como é que a gente melhora isso? Ensinamentos de Jesus, doutrina espírita. E olhem a frase do Haroldo. Tratar os familiares que nem a gente trata as visitas. Escreva essa frase. Vamos começar a dar o melhor bolo para a esposa, para o esposo, para os cunhados, as cunhadas, a abençoada sogra, sogrão. Gente, então que Deus abençoe a todos. Vamos chamar os nossos irmãos médios aí para a gente fazer os passes, né? Para a gente voltar para casa sempre esperançoso. Tudo passa. Tudo passa. Não vamos desanimar. Deus não pune ninguém. Tá, gente? Mestre Jesus, nessa véspera de Dia dos Pais, que todos os pais presentes aqui na plateia e os desencarnados, a nossa gratidão, Mestre Jesus, por nos dar um pai, uma mãe, a nossa família, por nos dar essa abençoada casa, que nos orienta, nos esclarece, nos anima, nos mostra um céu e um inferno de uma forma diferente. Nos mostra
que tudo é as nossas escolhas, as consequências das práticas, a consequência da prática do bem, nessa e em outras vidas, e os nossos erros. Mestre Jesus, esse olhar que tem para com todos nós, Mãe Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todas as mães. Em teu nome rezamos a Ave Maria. Em teu nome, Pai, rezamos o Pai Nosso. E em teu nome, Pai, abençoai todas as pessoas que estão aqui, inclusive os nossos irmãos desencarnados. Abençoai quem não pôde vir. Vamos mentalizar aqueles que não puderam vir. Vamos mentalizar aqueles pais já desencarnados, que passaram horas, noites, frias, inverno, nos ajudando para que pudéssemos estudar, melhorar, fazer uma faculdade. E às vezes nós, filhos ingratos, muitas vezes colocamos esses pais e essas mães nos asilos, abandonando eles. Mestre Jesus, gratidão à nossa querida Sociedade Espírita Jesus Nazaré. Gratidão à doutrina espírita, gratidão ao livro Céu e Inferno, ao livro dos Espíritos, ao Evangelho, a todas as obras da codificação. Sabemos que o conhecimento liberta e nós somos gratos por isso, Pai, e que possamos voltar sempre com mais fé, com mais esperança, reclamando menos e agradecendo mais, pois somos filhos de Ti e a Ti só podemos te dizer obrigado e gratidão por tudo. E que assim seja.